continuar nossa revisão de mecânica. Estamos fazendo uma revisão de mecânica dentro da física. Esta revisão, estou pensando no Enem, mas obviamente pode ser usada para qualquer outro concurso ou vestibular. Mecânica, a parte da física que tenta estudar os movimentos. Primeiro revisamos cinemática, que era a parte que descrevia os movimentos. Agora vamos dar uma olhadinha em dinâmica, que procura explicar as causas dos movimentos. Vamos trabalhar um pouquinho de dinâmica, pedindo licença para a galera que estava usando essa linha para fazer essa revisão. Então, dinâmica quer explicar a causa dos movimentos. A primeira coisa que a gente discute é o que é força e o que é massa dentro da dinâmica. A gente precisa dessa noção de força e massa. Força é a grandeza física capaz de deformar e ou alterar o vetor velocidade dos corpos. Massa, a grandeza física que mede a inércia dos corpos. Quanto maior a massa do corpo, maior a dificuldade de variar o seu vetor velocidade. Também é importante a gente analisar rapidamente as leis de Newton. Leis de Newton. Importante o aluno ter em mente, né? As 3 leis de Newton. Primeira lei, chamada de lei da inércia, é aquela que diz que se a força resultante atuando num corpo for nula, esse corpo terá o vetor velocidade constante. Não se esqueçam que vetor tem módulo, direção, sentido. Portanto, é o mesmo que dizer que se a força é zero, está parado, continua parado. Está em NRU, continua em NRU. Não se esqueçam que se o objeto tem um vetor velocidade constante, automaticamente podemos afirmar que a força resultante sobre ele é nula. Esta é a famosa primeira lei de Newton. Claro que aqui nós não estamos querendo ensinar, só queremos revisar. Terceira lei, o professor pulou a segunda. É que a gente fala primeiro a primeira, depois a terceira e por último a ninja, a segunda lei. Terceira lei, chamada de lei da ação e reação. É aquela que diz que para toda força, ação, existe outra força, de mesmo módulo, mesma direção, mesma natureza, sentidos opostos, jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Essa até de repente valeria a pena o aluno escrever de próprio punho. Para toda força existe outra força. Para toda ação existe uma reação. Mesmo módulo, mesmo número, mesmo valor, mesma direção, mesma reta de ação, sentidos opostos, mas jamais se anulam, pois ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Forças que atuam em corpos diferentes não podem se anular. Quando eu digo que ação e reação têm a mesma natureza, é porque se uma é gravitacional, a outra também será. Se uma é eletromagnética, a reação também será. Por último, vale a pena a gente revisar a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Com esse nome já dá para perceber, né, o quão importante é essa lei para a compreensão da dinâmica. Poderia resumidamente lembrar que a aceleração resultante adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua nele, inversamente proporcional à sua massa. Ou, claro que eu posso escrever do jeito clássico que a gente gosta de escrever, física, meu amor. Não se esqueçam que essa equação é uma equação vetorial. Para onde aponta o vetor aceleração? Na mesma direção e sentido do vetor força resultante. Só que vale a pena citar que quando Newton desenvolveu essas leis, ele na verdade fez de forma diferente. Fica à vontade, tá? Fica bem à vontade que não vai aparecer. Então assim, Newton, quando escreveu essas leis, ele na verdade escreveu de uma forma um pouco diferente. E isso a gente também precisa revisar na dinâmica que a gente chama de dinâmica impulsiva. Impulsiva devido à grandeza física impulso, que Newton definiu como o produto da força pelo tempo, grandeza vetorial, como vocês podem perceber pela setinha. Newton multiplicado por segundo. Newton multiplicado por segundo é a unidade do impulso.
Dinâmica impulsiva só em função do impulso. Outra grandeza que Newton nos traz é a que a gente chama de quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Quantidade de movimento é mais uma grandeza vetorial, que é o produto da massa pela velocidade do corpo. Para onde aponta o impulso? Na mesma direção e sentido do vetor força. Para onde aponta o vetor quantidade de movimento? Na mesma direção e sentido do vetor velocidade. Unidade, quilograma que multiplica metro por segundo. Newton aplicava impulso nos corpos que ele tinha à disposição e media o que acontecia com a quantidade de movimento desses corpos antes e após o empurrão, antes e após o impulso. E o que ele percebeu é que sempre que um corpo recebia um impulso, a mudança na quantidade de movimento, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, dava um resultado idêntico ao vetor impulso. Isso a gente no ensino médio chama de teorema do impulso. Porém, na verdade, esta é a segunda lei de Newton original. O que a gente chama de teorema do impulso é o que no livro famoso do Newton, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesse livro famoso, o Newton diz que a segunda regra, né, ele coloca lá como uma segunda regra importante da natureza, essa que a gente chama de teorema do impulso. O impulso aplicado no corpo é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo. É fácil demonstrar que esse teorema do impulso, desde que a massa do corpo seja constante enquanto ele recebe a força, acaba se transformando na segunda lei de Newton como a gente conhece, o física meu amor. Então, por uma eventual discussão teórica, é bacana saber que a verdadeira segunda lei de Newton é o teorema do impulso e que a segunda lei de Newton, que a gente chama de física meu amor carinhosamente, é na verdade um caso especial da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton para a massa constante. Aí nós teremos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a verdadeira segunda lei de Newton é o teorema do impulso. Claro que a gente poderia fazer análise gráfica, né? A gente poderia lembrar que se o aluno tiver o gráfico força em newtons versus tempo em segundo, a área embaixo desse gráfico acaba correspondendo numericamente ao impulso. A área do gráfico força versus tempo é numericamente igual ao impulso. Isso pode acabar ajudando o aluno a resolver algum tipo de questão dinâmica impossível. Outra coisa que vale a pena a gente aproveitar para revisar é o que a gente chama de sistema isolado. O que é sistema isolado? É aquele em que não tem forças externas. Forças externas são nulas ou desprezíveis. E automaticamente o impulso dessas forças externas vai dar zero, né? Zero vezes qualquer número vai dar zero. Então, se não tem força externa, a gente chama de sistema isolado. Automaticamente o impulso externo é nulo. Usando o teorema do impulso, que diz que impulso é igual à variação da quantidade de movimento, se não há impulso, a variação da quantidade de movimento é nula. O que é variação? Final menos inicial. Então, sistemas isolados são aqueles em que a quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final do sistema. Os casos clássicos são explosão de bomba, batida de carro, aqui em Florianópolis o cara pula da canoa, a canoa vai para um lado, a tarrafa vai para o outro, é o caso clássico. Né? Então são várias questõezinhas de skatistas que se empurram, patinadores que se empurram, cada um vai para um lado. Então, sistemas isolados clássicos, tiro de canhão também é um sistema isolado clássico. Cuidado, hein? Grandezas vetoriais, tá vendo? Antes e depois. Se o fenômeno ocorre ao longo de uma linha, fenômeno unidimensional, a gente pode dizer que para a direita é mais, para a esquerda é menos. Se forem vários corpos interagindo, m vezes v do corpo 1 mais m vezes v do corpo 2 mais é igual m vezes v do corpo 1 após o choque, m vezes v do corpo 2 após o choque. Então a gente, costumeiramente vai precisar de uma equação desse formato aí, né? Afinal, a quantidade de movimento de um sistema é a soma das quantidades de movimentos das partículas que compõem o sistema.
O grande perigo seria uma questão bidimensional XY, onde nós teríamos que separar essa conservação da quantidade de movimento no eixo X e no eixo Y. Vale a pena a gente aproveitar que estamos lembrando o sistema isolado e lembrar como é que a gente classifica os choques mecânicos, as colisões. Então, vamos dar uma analisada nas fases de uma colisão e no coeficiente de restituição. Seria mais um tópico importante de a gente revisar. Na sequência, a gente vai passar para revisar a parte de energias da mecânica. Então, olha só, quando nós vamos estudar as colisões, também chamadas de choques mecânicos, é importante lembrar que antes da colisão ocorrer, os corpos estão se aproximando. Podem se aproximar frontalmente, podem se aproximar, né, um indo contra o outro ou ambos indo para o mesmo lado. Vai chegar um momento que esses corpos vão entrar em contato. Aí um começa a fazer força sobre o outro e eles deformam. Quando a deformação chega no limite máximo, os corpos começam a voltar à sua forma original, praticamente, né? Se forem corpos como bolinhas de borracha, corpos que deformam permanentemente, vão só restituir parcialmente a forma original. E eventualmente, depois da colisão, os corpos podem acabar se afastando. Então é importante que o aluno saiba o nome dessas fases. As fases de uma colisão são a fase da aproximação, sem ela não haveria colisão, a fase do contato, a fase da deformação, a fase da restituição, a fase do afastamento. Todas as fases ocorrerão, garantidamente. A restituição pode ocorrer menos, mas ocorrerá. Agora o afastamento pode acabar não acontecendo, né, quando os corpos grudam. Se os corpos estão se afastando, eu vou supor sempre que após a colisão, os corpos acabam indo para o mesmo lado. Caso eu esteja errado nessa minha suposição, de que os corpos estejam se afastando e indo para o mesmo lado, a matemática vai me brindar com um sinal negativo na velocidade que eu errei o sinal. Então acaba facilitando bastante a nossa vida supor que após as colisões os corpos acabam indo para o mesmo lado. Para a gente saber como é que aconteceu essa colisão, a gente pode matematizar através de uma grandeza física chamada coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade de afastamento após o choque e a velocidade de aproximação antes do choque. Essas velocidades são calculadas em módulo. Quando o coeficiente de restituição dá zero, significa que os corpos ficaram grudados após o choque, afinal a velocidade de afastamento zero, né? A velocidade de aproximação não pode ser zero, senão não há colisão. Então, para o coeficiente de restituição de zero, a velocidade de afastamento tem que ser zero. A gente chama isso de choque inelástico. Pode acontecer de o coeficiente de restituição estar entre 0 e 1, o que a gente vai chamar de choque parcialmente elástico. Parcialmente elástico. Também vai acontecer de o coeficiente de restituição ser 1. A gente chama isso de choque perfeitamente elástico. Perfeitamente elástico. E é importante saber que em todas as colisões, já que se trata de sistemas isolados, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Quantidade de movimento final. Para todas as colisões, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, pois trata-se de sistema isolado. Porém, apenas no choque perfeitamente elástico, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. O único exemplo honesto de choque perfeitamente elástico na natureza que eu poderia te dar é o choque entre as partículas de um gás perfeito, ou seja, um gás real que está se comportando como um gás ideal. Dica importante, para calcular a velocidade de afastamento e velocidade de aproximação, é uma diferença dos vetores velocidades dos corpos. Só que quando nós vamos subtrair vetores, pode acabar acontecendo uma soma desses módulos, né?
certo? Então tome cuidado. Subtrair vetores é inverter o sentido do vetor que tem o sinal negativo na sua frente. Então, quando eu vou subtrair vetores que são opostos, eles acabam se somando. Muito cuidado com isso. Bom, outra coisa que eu acho que vale a pena dar uma revisada ainda dentro da mecânica seria a parte de energia. Toda a parte de energia se inaugura com a ideia do trabalho de uma força. O que é trabalho de uma força? A grandeza física que mede a energia que uma força pode transferir para um corpo ou retirar de um corpo. Pensem, uma caixinha vai ser arrastada por uma certa força F até uma nova posição. Se eu traço o vetor deslocamento do ponto de partida ao ponto de chegada da caixinha, esse seria o vetor deslocamento. Claro que quanto maior o deslocamento produzido no corpo, mais energia se gastou para fazer esse deslocamento. Claro que quanto maior a força aplicada no corpo, mais energia foi transferida para o corpo. O detalhe é que essa força F pode ser decomposta em duas parcelas, Fx e Fy. Intuitivamente é bem fácil aceitar que a parcela da força F que de fato deslocou o corpo foi Fx, não foi Fy. Por isso que para calcular o trabalho da força F, eu vou fazer apenas a parcela Fx multiplicada pelo valor do deslocamento. Para decompor o vetor, como é que é mesmo? Pega o vetor original, se estiver com ângulo, né, entre o vetor original e a componente, a gente multiplica por cosseno. Por isso que no lugar do Fx vai ficar F vezes cosseno, já que a ordem dos fatores não altera o produto, F vezes D vezes cosseno. Então a unidade de energia no sistema internacional, que a gente chama de Joule, vai ser na verdade o produto da força Newton pelo deslocamento metro. Newton metro é o Joule, a unidade de energia no sistema internacional. Na faculdade isso vai começar a ser chamado de produto escalar. Quando nós multiplicamos dois vetores, né, e acaba dando um resultado escalar do produto de dois vetores, a gente chama de produto escalar. Mas isso é só na faculdade que a gente vai começar a se divertir. A gente pode lembrar que o trabalho pode ser motor, aquele que entrega energia, positivo, pode ser resistente, aquele que retira energia, negativo, pode ser nulo, aquele que não entrega nem retira energia. Quem vai definir o sinal do trabalho é o ângulo. Para ângulo entre 0 e 90, trabalho motor, positivo. Para ângulo de 90 graus, trabalho nulo. Seria o mesmo que distância, né, não haver deslocamento ou não haver força. Cosseno de 90 é 0. E para ângulos entre 90 e 180, cosseno entre 90 e 180 é negativo, né? E aí então quer dizer que eu estou empurrando para um lado, mas o objeto está indo para o outro, certo? Estou empurrando para um lado, o objeto indo para o outro. Então, na verdade, estou atrapalhando o movimento. Trabalho motor, positivo. Trabalho resistente, negativo. Trabalho nulo, não entrega nem retira energia. Cuidado, hein? Essa fórmula só pode ser usada para força constante. Se a força for variável, vamos precisar do gráfico força versus deslocamento. Força versus deslocamento, adivinha? Adivinha? Mais uma vez, calculando a área do gráfico, estaremos obtendo um valor numericamente igual ao trabalho da força. Cuidado, se a questão falar em ângulo, vai ter que calcular essa área e depois multiplicar pelo cosseno do ângulo, que é uma raridade, mas pode acontecer. A partir da ideia de trabalho de uma força, grandeza física que mede a energia que uma força pode transferir para o corpo, surgiram as energias outras, as energias mecânicas. Quem são mesmo as energias mecânicas? Tem a energia cinética relacionada à velocidade e à massa. Dá para deduzir a partir da fórmula do trabalho, da segunda lei de Newton e de Torricelli. Bem fácil essa dedução que a gente já fez em outros vídeos. Energia potencial gravitacional relacionada à altura que o corpo se encontra, né, de uma certa superfície de referência, por exemplo, MGH. E a energia da mola, a energia acumulada em uma mola que se deforma, kx ao quadrado sobre 2. K, constante elástica da mola, x, deformação da mola. Vale a pena aproveitar para lembrar que é da lei de Hooke, que a gente deriva essa formulazinha. A força que uma mola sofre ou exerce em módulo é a constante elástica da mola vezes a deformação da mola, lei de Hooke.
é uma lei, na verdade, vetorial. Dependendo da força que tu quer calcular, se é a força exercida sobre a mola ou a força exercida pela mola, pode ter o mais ou menos aqui na frente, ó, fica ligado. Se nós fizermos o gráfico da força elástica versus deformação, o que a gente vai perceber é que é uma reta crescente a partir do zero. Se calcularmos essa área, base vezes a altura sobre 2, e substituirmos a lei de Hooke nesse cálculo da área, derivamos a fórmula da energia potencial elástica. Essas três energias são chamadas energias mecânicas. Cuidado para não confundir sistema isolado, aquele revisado agora há pouco, aquele em que não tem forças externas, com sistema conservativo. Sistema conservativo, aquele que não tem forças dissipativas. Sistema conservativo, forças dissipativas. Nula, zero, não existe força dissipativa. Portanto, não vai haver perda de energia mecânica. Pode haver transformação de energia cinética em gravitacional em elástica, mas não perda de energia mecânica. Então, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. É a maneira de a gente proceder nos sistemas conservativos. Ah, professor, mas o sistema que eu trabalhei era dissipativo. Não tem problema. Se for um sistema com perda de energia, sistema dissipativo, olha que intuitivo, a energia mecânica inicial menos as perdas é igual à energia mecânica final. É só tu descontar o que foi perdido. Agora, dica preciosa, se tu descontou as perdas e as perdas deram negativas, aí ficou estranho, porque tu já tinha colocado menos ali nas perdas, ó. Então, se tu vai calcular uma perda de um sistema que tu supõe dissipativo e ela dá negativa, menos com menos é mais, é porque não foi uma perda, foi um acréscimo de energia no sistema. Por isso que, para garantir que o aluno não vá ter surpresa na parte de energia, seria bastante importante que ele lembrasse dos 3 teoremas mais famosos que relacionam energia e trabalho. 3 teoremas que eu acho que vale a pena o aluno ter em mãos para poder se safar das questões que envolvem energia. Então, os 3 teoremas são os seguintes. Não são. Isso é na próxima, meu querido. Aguenta firme.